Fala família Evangelho e Movimento, beleza? Sou o Vinícius Wagner e hoje nós vamos estar aqui estudando o capítulo 7 do livro de Atos. Enquanto a musiquinha toca, dá um like aqui embaixo pra gente. Valeu? Your faithful love has always been there for me, the greatest love. Isso aí, galera. Só pra gente recapitular então, no capítulo 6 do livro de Atos, Estevão com mais 6 homens é levantado como diácono. E aí a palavra diz que Estevão vinha pregando com sabedoria, com autoridade, cheio do Espírito Santo, e aqueles homens não podiam aceitar isso e levam ele ao Sinédrio, um conselho de judeus, de líderes judeus, para interrogá-lo acerca de tudo que ele vinha pregando. E aí no capítulo 7 inicia com um dos sacerdotes perguntando a Estevão se aquilo realmente se procedia, se realmente ele falava aquilo. Porque os homens acusavam ele de blasfemar contra Moisés e contra o templo, falando que Jesus ia destruir o templo, aquela coisa toda. E aí Estevão ele vem citando toda a história do povo judeu. Ele fala de Abraão, fala de Isaac, de Jacó, de José, passa por Moisés, passa por Davi, passa por Salomão, fala sobre o templo. E isso é fundamental nesse texto, por quê? Porque Estevão está mostrando ali para aqueles homens que ele conhece a história do povo, que ele não é alguém que pegou uma verdade e simplesmente saiu pregando por aí. Não, ele conhecia a história do povo, ele sabia do que ele estava falando e ele sabia que Jesus também veio não para anular a lei, mas sim para cumpri-la e acrescentar uma nova aliança, acrescentar algo mais que aqueles homens não podiam aceitar. E é interessante trazer o que Estevão fala sobre José, sobre Moisés, que, por exemplo, quando aqueles irmãos que, vamos colocar assim, aponta para o povo judeu, vendem José por inveja de José, porque José fala o sonho, aponta para o povo judeu ignorando o propósito de Deus. E aí aqueles irmãos eles vendem José para o Egito. E aí José mais à frente se torna rei e depois vai alimentar toda aquela geração. E com Moisés também é a mesma coisa. Quando José vai para o monte orar, aqueles homens do povo eles não souberam esperar, eles não aceitavam aquilo. E aí eles chamam Arão e fazem para si deuses, fazem um bezerro de ouro. E mais uma vez mostra o povo anulando o propósito de Deus. O povo de fato seria o povo, e Moisés seria a vontade de Deus quando ele foi buscar, e o povo foi e criou o bezerro de ouro, e o povo foi e vendeu José. E isso aponta para uma rejeição do propósito de Deus. E quando Estevão fala sobre isso com esses homens, ele fala exatamente a mesma coisa, que aqueles homens estão rejeitando agora o novo propósito de Deus através da vida de Jesus. E ele também fala sobre Davi, que ia construir o templo, que acabou sendo feito por Salomão, e que depois Deus fala que ele não habitaria em templo feito por mãos de homem. E a palavra diz, Estevão pregava com tanta sabedoria, Estevão pregava com tanta autoridade que aqueles homens não podiam aceitar aquilo. E aí eu vou dar uma lida aqui no versículo 52, e a gente vai continuar o texto. Versículo 51. Estevão diz para aqueles homens: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também vós. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que antes anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas. Estevão está chamando aqueles homens de incircuncisos. E aquilo para eles era como se fosse um xingamento gravíssimo. Porque lá em Abraão, quando ele faz a aliança da circuncisão, aquilo apontava para um compromisso, aquilo apontava para um pacto. E Estevão está dizendo que aqueles homens são homens sem compromissos com a verdade, sendo que esses homens são líderes judeus, são religiosos, estudiosos, e a vida deles é baseada em estudar a Bíblia, a palavra com aquilo que eles tinham naquela época. Então, de repente, Estevão chega para eles e fala que eles não têm compromisso com a verdade, fala que eles não têm compromisso com Deus, e aqueles homens se sentem altamente ofendidos. E aí a gente continua aqui, no versículo 53, 54, que diz assim: ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra Estevão e o lançaram para fora da cidade e o apedrejaram. Então a gente vê aqui que aqueles homens não aceitaram, eles não estavam dispostos, eles verdadeiramente estavam com os seus corações incircuncisos.
sem compromisso com o reino de Deus. E o reino de Deus avançou, o reino de Deus caminhou, e aqueles homens ficaram para trás, ficaram presos nos seus próprios conhecimentos, né, nos seus próprios estudos, não quiseram abrir o coração para aquilo que aquele homem estava falando, que era acerca de Jesus Cristo, que é a nova aliança a qual nós vivemos hoje. E aí mostra que aqueles homens pegam Estevão, lançam ele fora da cidade e apedrejam Estevão. Eles fizeram um julgamento, eles mesmos julgaram, eles mesmos acusaram e mataram Estevão ali apedrejado. Só que a Bíblia diz que Estevão, enquanto é apedrejado, ele não sente dor, ele não reclama, ele não chora. Estevão olha e vê os céus abertos e vê Jesus à direita de Deus. E aí eu trago isso para a minha vida. Eu imagino, nossa, o cara, Estevão ali morrendo, ele contempla a glória de Deus. E isso é maravilhoso. E muitas das vezes nós olhamos e às vezes sentimos até pena de Estevão por conta disso. E uma outra coisa também que eu acho muito interessante é que muitas das vezes nós que pregamos a palavra temos às vezes a sensação de que vai haver uma troca, de que quando eu obedeço a Jesus, quando eu faço a sua vontade, eu vou receber algo, eu vou receber aquilo que eu quero, aquilo que eu espero, algo que eu estou esperando vai ser respondido ou vai ser liberado sobre a minha vida. E aí que a gente vê através da vida de Estevão que nem sempre o aspecto com que as coisas acontecem, elas funcionam do aspecto que a gente quer. Nem sempre a visão que a gente tem de bênção é aquilo que a gente espera de Deus, entendeu? E Estevão ali morrendo, ele é altamente abençoado. Os olhos de Estevão contemplaram Jesus Cristo, à direita de Deus. E muitas das vezes nós pregamos achando que nós vamos ganhar casa, carro, status, dinheiro, e a gente vê que Estevão pregando a palavra e entregando a sua vida em amor e em compromisso com essa palavra. Então que possa ficar de reflexão isso para as nossas vidas, que o Evangelho ele não é barganha, o Evangelho ele não é uma troca, o Evangelho é a gente se dá por aquele que já se entregou por nós. Se você for receber alguma bênção, alguma coisa que você espera, glória a Deus, mas se não receber, você já tem a vida eterna, você já recebeu o mais importante. E Estevão ali ainda foi agraciado ainda mais, num aspecto espiritual. Ele viu, ele contemplou Jesus Cristo à direita de Deus. Ele não recebeu carro, ele não recebeu casa, ele não foi aplaudido. E a verdadeira bênção é essa, é a gente fazer coisas que nos levem para perto de Deus. E uma palavra que tem me marcado muito, que tem a ver com esse tema, é a palavra eternidade. Que possamos ter atitudes que façam a diferença na eternidade, para que aquilo que a gente venha fazer não venha a ser passageiro, não venha a ser momentâneo, mas possa fazer a diferença no reino de Deus, possa fazer a diferença na vida das pessoas e que o nome do Senhor possa ser exaltado com tudo isso. Por hoje é só, galera. Amanhã tem mais, capítulo 8. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Tamo aí. Valeu!